E a gente teve na primeira sessão de eventos 1.300 pessoas. A segunda turnê, no ano seguinte, a gente teve o dobro de público, 2.500 pessoas, e foram 14 cidades. Ano passado nós fomos a 17 cidades e tivemos 5.500 pessoas, tá? E esse ano aí a gente já está quase batendo esse número também. Então o sucesso da turnê é por causa de vocês. A gente agradece muito poder vir aqui e ter público pra gente conversar sobre os livros. Então muito, muito obrigada. Então, para quem nunca participou da turnê, é dividida em duas partes. A primeira parte a gente fala sobre os lançamentos, conta um pouquinho sobre o que vem aí no semestre, talvez até umas coisas no segundo também semestre. E na segunda parte, a gente abre para perguntas, tira as dúvidas de vocês e faz o sorteio. Glória a Deus. Quem está aqui nessa mesa vai ser sorteado, menos o portador. O terceiro livro da série a gente lançou agora, Sonho com Deuses e Monstros, que fecha a série Feita de Fumaça e Osso. A gente gosta muito dessa série porque ela é diferente de todas as outras coisas que tem por aí. Assim, a nossa heroína romântica é muito diferente das outras. Ela se chama Caru, ela mora em Praga, tem o cabelo azul e o corpo repleto de tatuagens. Tá? Então já é bem diferente de todas as heroínas românticas que a gente conhece. E que são As Presas, que é a sequência do primeiro livro, A Caçada. As Presas é a história de vampiro, mas eles não brilham no escuro e não são românticos. Glória a Deus! Muito pelo contrário, eles são extremamente sanguinários. Eles devoram as pessoas. Gente, esse livro é lindo, é uma enciclopédia. A Carolzinha mostra aí, capa dura, impresso colorido. Hoje tem pra sortear pra você. Ah, meu Deus! Qual é desse livro? Uma editora ligou pro Percy Jackson e falou pra ele: Percy, você não quer escrever sobre os deuses gregos? Não quer escrever um livro sobre os deuses gregos? E o Percy Jackson falou: ah, tá bom, eu topo. Então ele vai escrevendo aqui a história dos 12 principais deuses gregos e a gente vai acompanhando tudo isso através da visão desse personagem que a gente tanto ama, de mitologia nórdica, que a gente lança no segundo semestre. Tá confirmado o lançamento no segundo semestre. O nome da série é Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Conta a história do Alf, um garoto que quando ele tinha 6 anos, ele tinha um dentinho meio podre, aí ele precisou ir ao dentista. O dentista tentou e arrancou o dente errado do Alf. Então ele ficou muito traumatizado. Imagina uma criança de 6 anos com um dente arrancado errado. Nunca mais ele quis ir ao dentista, ficou com todos os dentes podres. Aí chegou uma nova dentista na cidade, a doutora Canal. E o pai dele obrigou ele a se consultar com essa nova dentista. Só que ela era uma pessoa muito esquisita, sabe? Ela dava pasta de dente da tia para as crianças. E essa pasta de dente da tia corroía pedra, matava todos os peixes, fazia uma coisa horrorosa. Einstein e o motor antimatéria. O Frank é um menino cientista muito inteligente que está passando uma temporada na casa do avô. Ele usa a garagem da casa do avô, que é uma loja de conserta tudo, para fazer as experiências científicas dele. Os pais foram passar um tempo na Antártida viajando e ele fica lá com o avô dele que ele ama, tá? Então lá ele constrói 2 robôs, o Clink e o Clank. Um dia esses robôs, o Clink é super inteligente, tá, gente? E o Clank é super fofinho e amoroso. Tá? Então um dia acontece uma descarga elétrica na cidade e os 2 robôs tomam vida. Então os 3 juntos, os 2 robozinhos mais o Frank Einstein, vão construir juntos um motor antimatéria para fazer o quê? Uma bicicleta voar. Eles querem fazer uma bicicleta voadora. E o Niles. O Miles é o menino que toca o terror na cidadezinha onde ele mora. Ele apronta com todo mundo, ninguém sobrevive às brincadeiras do Miles. A família dele tem que se mudar para uma outra cidadezinha menor, e essa cidadezinha pequena é conhecida só por uma coisa: vacas. Só tem vaca. Vaca animal, tá, gente? Vaca em todos os lugares, tá? Vaca. Bem, esse livro conta a história da Piri, uma garota latina que... É Bidi. Ah, sim.
Ela acabou de mudar de colégio e um dia ela chega e olha essa mensagem fofíssima escrita no armário dela, dizendo que a Yak Delgado quer quebrar a cara dela. Só que a Piri não tem a menor ideia de quem é a Yak Delgado e nem o porquê quer quebrar a cara dela. A Piri começa a ficar morrendo de medo e o livro fala basicamente sobre o bullying dentro dos colégios e como você deve encarar isso com coragem ou, enfim, as melhores coisas que você precisa agir a partir desse tipo de atitude. A Stephanie Pullitz, ela é autora de Ana e o Beijo Francês e Lola e o Garoto da Casa ao Lado. A Intrínseca não tem os direitos de publicação em cima desses dois livros, a gente só vai lançar o Ayla e o Final Feliz. Mas, como são amigas e tudo mais, a Ana e a Lola também aparecem nesse livro. E a história acontece 2 anos depois da história da Ana, que é um livro para crianças pequenas que não tem figura nenhuma. Então, o playbook nada mais é que um manual de conquista para todas aquelas pessoas que têm dificuldade em abordar pessoas no bar, no restaurante, em qualquer lugar. Então, a identificação também rolou uma identificação nessa dela. Então, pessoal, fica a dica aí pra quem quiser. O livro é todo ilustrado e todo dividido em níveis. Ele é um livro grande, né? E são fotos de cachorro tiradas debaixo d'água. Esse autor, o Seth Castell, ele é um fotógrafo e ele desenvolveu uma técnica para tirar fotos incríveis dos cachorros mergulhando na piscina, no mar. Amanda Palmer. Amanda Palmer, ela é atriz, ela é cantora, ela tem uma banda de punk, cabaré punk. Tá? Ela é ativista também, muito feminista, e ela também é mulher do Neil Gaiman. Acho que o Neil Gaiman, as pessoas conhecem. Ela tá grávida, eles vão ter um filho aí então o filme é ótimo. Vão ter um filho no segundo semestre. Lançado o segundo, Eu Me Chamo Antônio, que mistura os guardanapos já muito conhecidos do Pedro, que ele posta diariamente na internet, com textos inteiros, em prosa. Então, a gente ficou feliz aí com esse lançamento, é mais um trabalho do Pedro. Lançamos também Pode Lua. Vocês gostam da Clarice? É muito fofa, né? Tem um videozinho aqui. O livro também vai ser num formato diferente, né, do trabalho que ela já faz, mas vocês podem aí ter certeza que no segundo semestre teremos mais Clarice Freire para todo mundo. E tá confirmado aí o segundo livro da Isabela, que se chama Não Se Iluda Não, tá? Agora em agosto. Que se você aprendeu já no primeiro livro a não se apegar, agora a gente tem que aprender a não se iludir, tá? Esse foi da Cinza. Isso aqui a gente lançou em 2012. Foi uma loucura quando a gente lançou. Vendeu pra caramba. Agora no início do ano veio o filme e aí depois voltou tudo de novo. Tinha acabou a explosão no verão, tudo saiu, vendeu tudo de novo. Primeiro, segundo e terceiro lugar da lista, tá uma loucura. E aí, assim, 6,5 milhões de pessoas assistiram no cinema, os 50 Tons de Cinza. E eu sempre deixo claro, sempre gosto de falar dos 50 Tons de Cinza pelo seguinte: 50 Tons de Cinza é ame ou odeie. E a gente sabe e entende isso perfeitamente. O que tem que ficar claro pra todo mundo é que isso aqui é um fenômeno. E um fenômeno como esse muda a forma como as pessoas encaram os livros no país. O que vocês têm aqui para sortear? Hoje, tá? Qual é a história do Caixa? Mas no mundo, a gente está aqui vivendo, normalmente as pessoas são todas normais, e começa a acontecer alguns surtos de violência, tá? A gente conta a história da Amber, da mãe dela e do cachorro. E eles moram dentro de um ônibus escolar. Dentro de um ônibus. Então, gente, esse livro é o retrato da sofrência. Não existe coisa mais sofrência do que esse livro. Claro, não é não. Então, a Amber é uma garota que, apesar de todas essas coisas enfim, dessa pobreza toda em que ela vive, de todas as dificuldades que ela tem na vida, ela consegue ser uma pessoa extremamente otimista. E é impossível você ler o livro e não querer ser amiga da Amber. Today, because Intrinsecca is publishing my novel, Sort of Like a Rockstar, very soon. Before I get into that, I want to thank everybody down in Brazil who's following along with my career. I hear a lot from Brazilian readers via Twitter and Facebook and all the beautiful comments that you send me.
it means a lot to me. It hits me hard right here. Internet 3 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, falando que como antes você tem continuação, porque a gente não sabia que tinha continuação, e o filme estreia aí no segundo semestre, né, gente? Quem vai fazer o filme, o papel principal, a Lu, vai ser a Rainha dos Dragões, do Game of Thrones, né? Ela se chama Tansy, ela é uma gênia da matemática, e o filho é um menino que está sofrendo bullying no colégio, porque ele gosta de andar todo de preto e gosta de usar maquiagem, tá sofrendo bullying no colégio. Ela rala muito para criar essas crianças, ela é faxineira de dia e trabalha num pub à noite. A Tansy, como é muito inteligente, ela foi convidada para participar de um colégio para superdotados, só que o colégio é muito caro. O colégio dá 95% de bolsa, né, paga para elas, mas elas têm que pagar 5%, só que elas não têm esse dinheiro. O filme, tá? A gente vai sim adaptar pro livro, vai ter a capa filme, né, desse livro. Eu sei que vocês já assistiram ao trailer, mas eu vou passar mesmo assim. Everyone gets a miracle. My miracle is Margot Ross Spiegelman. A gente fica muito nervoso, né, quando tem um filme, um livro que a gente gosta muito vai virar filme. Mas eu acho que todo mundo que viu aí o Clube das Estrelas, não tem como não se emocionar, né? Todo mundo saindo morto do cinema de tanto chorar. Claro que não dá pra ser exatamente igual ao livro, né, gente? Mas as falas estão lá, o cuidado com as cenas, né, tá lá. E isso é porque o John Green acompanha de perto todo esse processo. É uma história de ficção, é como se o Chaplin tivesse a visita, recebesse a visita da morte todo final de ano durante o Natal. E ele tivesse que fazer a morte rir para ele não morrer, que é para a morte não levá-lo. A morte não ri, e geralmente como ele consegue fazer a morte rir é quando ele se tropeça ou faz alguma coisa natural dele, que é justamente a arte do Charlie Chaplin, de ser estabanado e cair e tudo mais. A morte ri e volta no ano seguinte. Então uma série de cartas pro filho dele, entre o filho dele e o Chaplin, mas é ficção, tá, gente? Pega o personagem do Charlie Chaplin e faz esse trabalho aí. O autor é o Fábio Estácio, ele é italiano. A gente sempre lança um livro maior assim e tem uma expectativa maior. Toda a Luz que Não Podemos Ver é a história de uma menina francesa de 6 anos de idade cega e de um menino alemão órfão que se encontram durante a Segunda Guerra Mundial. E tem o blog, que está dentro do nosso site, e a gente tem coluna dos nossos autores nacionais, uma por dia. Tem o do Eu Me Chamo Antônio, né, do Pedro Gabriel, tem da Clarice Freire, do Pó de Lua, e dos outros autores, inclusive do Miguel Sanches Neto, da Isabela Freitas. E do Miguel é interessante porque quem tem curiosidade de saber a produção de um livro sobre a Segunda Pátria, a gente está postando toda segunda-feira lá. Forasteiros, Caminhos de Sangue, Ecos da Morte, Predestinados, todas as continuações, tá? A gente está dando esse passadão na turnê intrínseca, que são 20 eventos, vendo tudo que vocês estão falando. A gente está anotando e vai sentar na editora, passar para o editorial e para o departamento responsável para ver se a gente consegue acelerar esse processo. A gente sabe que tem muitos livros ainda, muitas séries que estão sem continuação na intrínseca. A gente entende a frustração de vocês. Eu também fico super frustrada quando a gente está lendo o livro, estou lendo o livro e não tem o livro seguinte. Isso vai ser resolvido. O que a gente tiver que lançar, vai lançar. O que não tiver que lançar, vai liberar para o editor, outro editor lançar e tudo mais. É porque tudo, gente, é muito mais amarrado do que a gente imagina. O John não tá escrevendo... Não, assim, não que a gente... Ele obviamente está escrevendo, né, gente? Porque geralmente autores, eles estão escrevendo sempre, tem projetos, mas ele está muito dedicado agora ao filme do Cidades de Papel. Então, assim... Previsto para agora, esse ano, pelo menos, não tem nada novo do John Green. Ela perguntou por que o John Green participa das filmagens e o Ricardo não participa das filmagens, né? A gente está claro que o Ricardo não participa das filmagens porque o filme tem nada a ver com o livro, né? Tá claro. Eles são idosos, como eles fariam o filme Heróis do Olimpo? Então, a gente não sabe, tudo que a gente sabe, assim, publicamente, é uma coisa, né, gente? Essas negociações de contrato, ainda mais o Rick Riordan, que tem um contrato aí com a Disney, é tudo muito mais complicado e embaçado do que a gente imagina. Eu tenho certeza absoluta, acho que todo mundo concorda comigo, que o Rick Riordan gostaria muito de participar desse processo, né, do filme, que são os personagens que ele criou. Mas aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu também ouvi boatos na internet que faria uma série de televisão de Percy Jackson. E aí, tipo, vai ficar igual. Recriar o filme. Ela tá falando que tem boatos de uma série de televisão do Rick Riordan. Isso a gente não tem nada oficial sobre esse assunto. O Ato de 50 Tons de Cinza. O primeiro filme foi um sucesso.
sucesso, as pessoas gostando ou não, foi um sucesso. Arrecadou um monte de dinheiro. Imagina se não vai ter uma sequência. Lá na Intrínseca é dividido em 4 editorias. Então a gente tem ficção, não ficção, nacional e literatura jovem, que nem na apresentação aqui que eu mostro pra vocês. A gente pode dizer, como a gente tem também muito colaborador externo que faz a revisão, ou mesmo copy, até a capa do livro, geralmente tem fora, a gente pode dizer aí que tem em média, sei lá, 5 pessoas trabalhando dentro do editorial, né? Cada um fazendo uma função. Daí você tem o processo de publicação, você tem a divulgação, que aí você tem mais pessoas para a imprensa. Aí eu tô botando as pessoas lá na Intrínseca, tá? Do nosso modelo. Aí você tem o marketing também. Ao todo, daí, desde direitos autorais até o final do livro, dá na Intrínseca em torno aí de 15 a 20 pessoas.